Deputada Carmen, eu, como médica, trabalhei vários anos em emergência, em unidade de terapia intensiva também. Depois, na cardiopediatria, eu acompanhei muitos pacientes em pré- e pós-operatório. Eu diria que não há morte pior do que por asfixia, ou por impossibilidade de respirar. Eu já encontrei muita situação de emergência em que, por edema agudo de pulmão, ou por broncoespasmo, ou por enfisema pulmonar, doenças crônicas, pulmonares obstrutivas crônicas, eu já enfrentei todo tipo de situação, e talvez por isso eu tenha uma formação muito de querer resolver os problemas, porque em emergência a gente toma a iniciativa e resolve, ou o paciente morre, né? E UTI da mesma forma. Então, eu tenho uma formação muito de ser chamada às soluções dos problemas, né? E nesse caso, né, para ser muito elegante, eu diria que os pacientes estão morrendo por asfixia por causa iatrogênica. Na verdade, nós estamos matando os pacientes, porque não estamos dando assistência a eles, nós estamos tirando o oxigênio deles. Nós estamos fazendo A causa não é deles, né? Não é da doença, nós é que não estamos dando oxigênio a esses pacientes. Então, eu fico olhando para isso, e a pergunta que fica para nós, e essa é a pergunta que fica aos gestores, que fica ao Ministério da Saúde, que fica aos gestores locais, ao próprio Ministério Público, é o seguinte: vendo o aumento dos casos a partir de dezembro, janeiro, nós estamos chegando quase ao início de abril, eu pergunto, foi feito o que devia ter feito? Olhando por essa curva ascendente de casos, nós de fato fizemos o que devia ter sido feito, olhando para o oxigênio e olhando para os insumos? Essa é a pergunta que fica. Porque, em primeiro lugar, está claro para nós, aqui não vai um problema de ser oposição ao governo ou ser situação. A redução da demanda, é óbvio que ela não foi feita. Não houve uma coordenação nacional, nós não temos até hoje uma coordenação nacional, general Ridalto, em relação à restrição. Nós permitimos uma abertura, vou concluir, deputada Carmen. Nós até hoje não fizemos a restrição ou o chamado lockdown necessário. Nós continuamos permitindo que a doença se alastrasse neste país. Não tivemos, e aí nós continuamos tendo um aumento de demanda absurdo nos hospitais. Se nós não temos vacinação em massa ainda, e também esse é um problema, é uma responsabilidade do governo brasileiro, se nós não temos as vacinas, já podíamos ter tido mais vacinas, e não adianta dizer que é um problema de produção, porque não é, e nós sabemos que não é, porque não é também um problema de saber vacinar, porque nós sabemos. Por que nós ainda estamos tendo uma demanda tão alta de internação? Nós não tomamos as medidas necessárias para reduzir a demanda. E nós estamos vivendo caos. Então, não é possível que a gente não compreenda isso. E isso também eu gostaria de ter ouvido do Ministério Público Federal. É claro que nós estamos discutindo oxigênio, mas nós precisamos discutir por que a demanda está tão elevada. Precisamos tomar medidas. Não adianta discutir só como é que eu dou oxigênio, eu preciso discutir como é que eu reduzo a demanda por ele, para além de discutir produção, distribuição e as alternativas de distribuição.